Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos comentar sobre a competência 5 da prova do Enem. A competência 5 aborda equações, inequações, sistemas lineares e a sua maior parte são as funções. Então por isso que eu botei aqui um resuminho de função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, função senoide e cossenoide. Porque essas funções é importante que você saiba como é que é a deformidade de cada uma delas, como é que é a ação dos coeficientes e nesse momento a gente não vai falar sobre raízes, por exemplo. A gente vai apenas comentar algumas coisas dentro dessas funções. Então aqui eu coloquei dentro do meu quadro a função polinomial do primeiro grau, que a gente conhece os coeficientes A e B como sendo coeficientes angulares e coeficientes lineares. Nós temos que o coeficiente A diz se a função ela vai ser crescente, decrescente ou constante, a partir do momento que a gente sabe se o A é positivo ou negativo ou igual a zero. Já o coeficiente B, que é o que nós chamamos de coeficiente linear, nós temos aí que ele é responsável pelo corte no eixo Y. Então, a partir dele, a gente vai ver se ele vai cortar mais para cima, mais para baixo, ou vai passar exatamente na origem, justamente quando B é igual a zero. Então, nós temos aí como se representam os gráficos e qual é a importância de cada um dos coeficientes dentro do plano cartesiano. Lembrando que o coeficiente angular ele pode ser dado pela tangente do ângulo de inclinação com eixo x, ou o que nós chamamos de ΔY sobre ΔX, que faz y2 menos y1 sobre x2 menos x1, beleza? E para o cálculo da raiz, basta igualar a função a zero, consequentemente vamos fazer menos b sobre a, que vamos achar a sua raiz, beleza? Já na função do segundo grau, a raiz é obtida a partir da fórmula de Bhaskara. Eu nem coloquei aqui porque o mais importante será justamente a análise dos coeficientes e do delta. Então, na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, nós temos que o coeficiente a fala a respeito da concavidade, virada para cima ou virada para baixo. Uma vez que o a vale zero, ao tirarmos esse valor daqui, vamos obter uma equação do primeiro grau, seja ela crescente, decrescente e até eventualmente constante, se no caso não tivermos também o b. Nós temos aí que o coeficiente b, para analisarmos, basta traçarmos uma reta tangente exatamente no ponto de encontro com o eixo y. Se essa reta tangente for crescente, o b é positivo. Se a reta for decrescente, negativo. E se a reta for constante, significa que o b é igual a zero. Já o coeficiente c, que é o termo independente da função, ele diz a respeito do corte no eixo y. Então, se o c está acima do eixo x é positivo, abaixo negativo, e se passa exatamente pela origem, é igual a zero. Então nós temos aí que o b e o c, nas funções do primeiro e do segundo grau, eles desempenham justamente o corte no eixo y, beleza? E nós temos aqui que o delta, ele fala a respeito do número de raízes da função do segundo grau. A função do segundo grau, ela tem até duas raízes. Então, no caso, quando o delta é positivo, tem duas raízes distintas. Quando o delta é igual a zero, é o que nós chamamos de parábola flutuante, que não intercepta o eixo x. E quando o delta é igual a zero, ele só encosta no eixo x, é o que nós chamamos de duas raízes reais e iguais. Nós temos aqui que as funções exponenciais e logarítmicas, elas se comportam da seguinte maneira. A função exponencial y é igual a elevado a x, e a função logarítmica é a sua função inversa. Até eu coloquei aqui de um outro formato, para a gente ver justamente que o x e o y, eles trocam de lugar. Então, a definição de função logarítmica é uma função que ela é inversa à função exponencial. Por isso que eu desenhei ambas no mesmo plano cartesiano. Então, nós temos aqui que para analisarmos a função exponencial e logarítmica, nós temos o que nós chamamos de função identidade, que é a função y igual a x. E elas são simétricas em relação à função identidade. Elas são espelhadas, uma espelhada em relação à outra. Então, nós temos de azul a função exponencial e de vermelho a função logarítmica. Nós temos que nesse primeiro caso o a é positivo. E no caso da base sendo negativa, no caso a sendo negativo, a função logarítmica decrescente e a função exponencial decrescente. Beleza? Para finalizarmos aí, nós temos as funções senoides e cossenoides, que quando não tem a presença de nenhum coeficiente, normalmente elas variam, com seu valor máximo e mínimo de 1 a menos 1. Nós temos aí que a função seno ela começa no zero, ela é 0, 1, 0, menos 1 e 0. Obviamente que a gente viu apenas o primeiro período, Então, obviamente, se nós passarmos várias voltas, essa função ela é contínua.
E já a função cosseno, ela começa do 1. Ela é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então, as funções senoides e cossenoides normalmente variam de 1 e menos 1, são seus valores máximos e mínimos. Beleza? Então, essa compreensão da parte de funções, da deformidade de cada uma dessas funções, primeiro, segundo grau, exponencial, logarítmicas, funções senoides e cossenoides, são importantíssimas para a prova. Lembrando que também é importante a parte de sistemas lineares e parte de equações e inequações, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês. Grande beijo, até a próxima. Valeu!